Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque as contas da gestão Augusto Melo no seu primeiro ano foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo. A pressão pra cima dele, que já era grande, vai se tornar ainda maior. Vamos falar de coisa boa. E o Carlos Miguel, hein? Mas também tem muito mercado da bola. Bora falar do Timão e notícia boa. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Contas foram reprovadas. Isso significa o quê? Significa que os conselheiros entendem que o balanço do clube não está de acordo. E também tem outros detalhes, olha só. O placar contra o balanço apresentado na semana passada já havia terminado 130-73, com 6 abstenções, tá? Isso o Conselho Deliberativo. Só que o Conselho Deliberativo, ele acabou aceitando uma recomendação do Conselho Fiscal e também do CORE, que é aquele conselho de orientação composto por vários ex-presidentes. Então, obviamente, tem um aspecto político aí também, né? Mas todos esses dois conselhos, eles recomendaram ao Conselho Deliberativo a reprovação das contas, por entender que Augusto pratica no Corinthians uma gestão temerária, elevando a dívida em mais de 800 milhões de reais. É isso que o CORE e o Conselho Fiscal entendem. E por isso a sugestão. E o Conselho Deliberativo acatou e reprovou as contas do presidente Augusto. No Conselho Fiscal o placar terminou 3-0, tá? E no CORE foi 16-1. 16-1. Muito por conta desse aumento da dívida em 800 milhões, gastos no cartão de crédito corporativo na casa dos 7 milhões, nem todos os gastos comprovados. Isso é o que alega, né, o Conselho Fiscal e o CORE também. Gente, aí nós estamos diante de indícios, indicativos suficientes para, mais uma vez, haver digamos, o processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Porque os conselheiros, né, da oposição podem, diante disso, apontar a gestão como temerária e, enfim, entrar com o processo de impeachment mais uma vez. Então a gente vai ter que aguardar o desenrolar dos próximos dias, de que maneira a gestão se defende. A gestão já se defende de algumas maneiras, tem uma divergência de cálculo lá. Eles pediram a reabertura das contas do Duílio em 2023, porque eles entendem que tem uma dívida que foi herdada e que isso dá uma diferença, né? Tem também uma arrecadação recorde, e eu acho que isso é importante também referir, né? O Corinthians, pela primeira vez na gestão Augusto Melo, nesse primeiro ano, arrecadou mais de 1 bilhão de reais. Então, quando você fala de uma dívida que supera 2 bi, e já está chegando em 2,5 bi, você tem uma arrecadação de 1 bi. E o Augusto sempre quis isso, né? Ele quis arrecadar muito, aumentar as receitas, e realmente elas aumentaram. Só que a dívida também está escalonando. Então, esse saldo ainda segue negativo. Enfim, é um assunto mais complicado, mais complexo, tem vários valores aí em todos os sites aí para vocês terem a ideia. Eu só trouxe aqui porque a notícia de última hora é essa. Os conselheiros reprovaram as contas do Augusto. E quando isso acontece, ainda mais usando um argumento de gestão temerária, a pressão para cima dele, que já era grande, vai se tornar ainda maior. Quero ir direto agora para falar de reforço, porque um assunto está ligado no outro. Carlos Miguel, por exemplo, foi oferecido ao Corinthians. Quem o Corinthians busca no mercado? Quais as dificuldades do Corinthians no mercado? Agora a informação do mercado que vocês gostam muito. Primeiro, Carlos Miguel, não consegui confirmar a informação do Marcelinho, pelo contrário, me negaram. Falaram que não existe interesse do Carlos Miguel em voltar ao Corinthians. Segundo, que o Corinthians também não tem interesse no Carlos Miguel. O Corinthians tem na lista três goleiros. 3 goleiros para contratar no meio do ano. Claro que vai contratar um só, ou vai tentar contratar um só. Em relação a eles, um já houve contato. Dos 3 goleiros, 2 são reservas no futebol brasileiro, não atuam, e um é titular em um time do futebol brasileiro. É o que me passaram até agora, né, para a gente ir trazendo os detalhes para vocês, tá? Então não existe nada do Carlos Miguel, não existe nem o interesse do Carlos Miguel voltar e não existe nem o interesse, tá, do Corinthians no Carlos Miguel, tá? O Fabinho Soldado está enfrentando uma dificuldade no mercado porque o Pedro Silveira, que havia, né, prometido para ele que o Corinthians, né, poderia fazer um investimento de 3 grandes reforços com a ajuda da parceira, né, da patrocinadora Master, enfim, e ele saiu. O Fabinho está agora largado. O Augusto Melo não conversa com ele sobre reforços. O Augusto Melo só pensa na questão política e na sua sobrevivência no cargo.
O Augusto Melo não está focado no futebol do Corinthians mais, tá? Tá abandonado. O Corinthians foi abandonado, o Fabinho tá abandonado e tá tentando se virar. E ele, para não ficar, né, enfim, parado, ele tá no mercado, né, buscando jogadores que ele conhece, que ele já trabalhou, que ele conhece o empresário e que pode acontecer sem muito investimento ou até sem investimento nenhum, pagando somente salários ou luvas, tá? Então é a maneira que o Fabinho tem trabalhado. E o Augusto Melo está queimado no mercado. Na verdade, ele queimou o Corinthians no mercado. O Corinthians estava de olho em alguns jogadores que estão na Europa, que poderiam voltar, e no exterior, que poderiam voltar no meio do ano para o futebol brasileiro e atuarem no Corinthians, inclusive com conversa iniciada já há cerca de um mês e pouco, que hoje o negócio esfriou, os atletas não demonstram mais o mesmo interesse, tá, em jogar no Corinthians como tinha um tempo atrás. Então as notícias, né, de contas reprovadas, as notícias de investigação policial, enfim, isso está queimando o Corinthians no mercado, e alguns atletas, né, que tinham até dado ali um sinal pro Fabinho Soldado, né, de que, né, vamos ver no meio do ano, hoje, né, esfriaram suas negociações com o Corinthians. É uma grande incógnita, tá? O Corinthians para o meio do ano na janela. Meu amigo, é claro que a janela sempre é uma caixinha de surpresas, mas eu quero estar atualizando, até porque não tem notícia de mercado, de contratação mesmo, então eu quero estar sempre atualizando vocês do cenário do Corinthians hoje no mercado, beleza? Farrala, fiel à torcida, não ficou calado e mandou o recado. Uma faixa de protesto foi colocada no CT do Corinthians, cobrando a diretoria, exigindo mudanças urgentes. Quer saber o que estava escrito e o clima no Parque São Jorge? Então cola comigo. Nessa sexta-feira, os torcedores do Corinthians protestaram no CT Joaquim Grave com uma faixa clara e direta: diretoria omissa, cadê os reforços? O protesto silencioso, mas simbólico, expressa o descontentamento da fiel com a atual gestão, principalmente pela falta de movimentações no mercado e o desempenho irregular da equipe em 2025. Esse tipo de cobrança é um reflexo da paixão da torcida, mas também da insatisfação com o rumo do clube. A ausência de reforço somada à oscilação em campo levanta um alerta vermelho para a diretoria. Será que agora vai haver uma reação? E aí, fiel, vocês concordam com esse protesto? Acha que a diretoria está mesmo omissa ou é cedo para julgar? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal para acompanhar tudo de perto e vai Corinthians!